queridas! Boa noite! Vamos chegando, vamos chegando. Bom, vou começar a falar um pouquinho. Nosso convidado já tá aqui, fora Bolsonaro. Gostei, Rafa. Nosso convidado já está aqui. Vou começar falando um pouquinho dessa live. Assim como eu disse ontem, o intuito dessa live é a gente fazer uma psicoeducação e falar um pouquinho para as pessoas sobre a importância da psicologia no combate à LGBTfobia. O convidado de hoje é o Julian, que é um artista que eu tenho um carinho enorme. Sou super fã, já seguia desde antes de ter, né, um perfil voltado para o atendimento da psicologia. E o pedido desse convite foi por conta de um vídeo dele que ele postou no passado falando sobre a questão do suicídio no meio LGBT e do impacto disso nas nossas vidas. A ideia também é dar mais espaço e visibilidade a pessoas trans. Eu sou super tiete do Julian quando. E a gente já se tornou amigo. Então, quando ele aparecer, vocês vão ver que assim, minha cara de fã não se esconde. Eu sou muito transparente e vai muito provavelmente aparecer aqui. Então, quero que vocês se sintam super à vontade em mandar várias perguntas pra gente fazer para ele no decorrer da live. Ontem eu descobri que foi mesmo algo do Instagram que fez a live cair várias vezes. É, Tanto que eu deixei de estar ao vivo e ainda eu apareci ao vivo para algumas pessoas. Espero que hoje não tenha problema nenhum. Se vocês estiverem me vendo ou me ouvindo com alguma falha, vocês me pontuem durante a live, tá bom? Já vou chamar o Julian para a gente começar. Cadê ele? Ele não está aparecendo aqui. Acho que deve ter acontecido alguma coisa. Tá conosco. Oi, Oi, deixa eu tentar virar aqui, calma aí. tá bom. Foi. Olá! Oi. Como você tá lindo e cheiroso. Muito obrigado. Falei Ah, que minha cara de fã de chat não esconde. Olha, toda live que eu faço, eu tenho que ser super profissional, mas eu gosto muito das pessoas que eu convido para conversar, então não consigo esconder. ai, coisa Gratidão por linda, estar maravilhosa. aqui, gratidão de verdade por ter aceito esse convite. Conversar com você é maravilhoso, a gente já conversou em off, antes da live, e confesso que eu fiquei com aquela conversa na cabeça assim muitos dias, imaginando tantas possibilidades da gente poder dar a mão nessa caminhada, nessa luta, sermos parceiros não só na vida, mas na luta contra a LGBTfobia. Você é um ser humano incrível, uma pessoa incrível. Eu não Ah, consigo deixar de coisa falar muito linda. de você para as pessoas. Você também é É, incrível demais. e o quanto a tua música e o teu trabalho impacta muito na minha vida. Então, quero muito agradecer você ter aceito. E antes da gente começar o nosso bate-papo, quero pedir para você se apresentar para quem ainda não te conhece. Eu acredito que pouquíssimas pessoas, ou quase ninguém, que todo mundo deve ser super fã de você. Que Então, imagina. pudesse apresentar e falar um pouquinho do teu trabalho, fica à vontade. Tá bom. Primeiramente, né, obrigado pelo convite. Também estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje. E eu sou Julian, sim, para quem não me conhece, eu sou homem trans, paraibano, eu sou ativista, poeta marginal, diretor em arte e mídia, pesquisador de gênero e sexualidade. E é isso. Minha maior pesquisa é a minha própria vida. É, basicamente isso. Que lindo.
É, Ah, e só antes mais da uma gente coisa. falar. E um Sim. nordestino passando frio em São Paulo. Ai, tadinho, isso eu tenho dó. Tá muito Disso eu tenho frio, dó, minha porque aqui é gente. muito frio, é muito É frio. muito Muito frio. frio mesmo. Antes da gente começar, eu queria relembrar um pouquinho desse vídeo que eu comentei agora, logo no começo, que é um vídeo, um poema seu, que tem um impacto muito forte. Aquilo me atravessou de um jeito que eu nem sei explicar, com muita intensidade. E eu queria que você contasse um pouquinho do porquê que você fez aquele texto, porquê que você gravou aquele vídeo, o que estava acontecendo com você. Se vocês puderem, depois vão lá no perfil dele, dar uma olhadinha. Eu posso até repostar aqui nos stories depois. O Rafa Maia comentou do seu sotaque é maravilhoso mesmo. Então, eu Obrigado, queria que você Rafa. falasse um pouquinho do porquê que você trouxe esse vídeo, porquê que você falou e o que, que te tocou naquele momento. Então, naquele momento eu tava me sentindo muito só mesmo, assim. E tipo, não era só sozinho, era sozinho, inclusive, dentro da própria comunidade LGBT, sabe? Eu tava me sentindo muito só porque eu sentia, tipo, que as pessoas não me apoiavam como eu gostaria que eu fosse apoiado e como eu apoio as pessoas. Então, assim, eu senti que eu não tava recebendo o que eu tava dando, sabe? Eu sou uma pessoa que para mim, por mais que eu não passe pela situação, eu sou uma pessoa que vai lutar para que aquela pessoa não passe mais por aquele tipo de situação, entende? Não é só porque eu sou branco que eu não posso lutar contra o racismo, né? Então, assim, eu luto sim contra o racismo, não sendo racista e também lutando para que outras pessoas não sejam. Então, assim, eu sempre fui essa pessoa, sabe? E naquele momento eu tava me sentindo muito só, muito só. Porque era como se, tipo assim, do lado das pessoas cis, eu por ser um homem trans, eu não me sentia encaixado naquele ambiente, naquelas vivências. Por mais que as pessoas tentassem entender como eu estava me sentindo, elas não entendiam. E na questão das pessoas trans e, enfim, pessoas gays, bissexuais, eu sentia que por eu ser homem trans, também rolava isso. Então, tipo assim, as mulheres que, enfim, eu estava convivendo na época, eu sentia que não me davam abertura suficiente para ter determinadas conversas, ou eu não me sentia apoiado por elas, mesmo elas sendo da comunidade LGBT, por eu ser homem. Mas, tipo, eu sou um homem trans. Aí eu ficava, tipo, naquele momento eu tava, gente, mas se a gente não recebe apoio desse lado, não recebe desse, não recebe daquele outro, não recebe de trás, não recebe apoio de lugar nenhum, ninguém tá vendo que a gente existe, sério? Ninguém tá vendo que nós somos homens, ok, beleza, somos homens, mas somos homens trans, nós somos diferentes, nós tivemos vivências diferentes do que os homens, dos homens cis. Então, assim, eu sou branco e homem, só que eu sou um homem branco trans. Não vamos esquecer que eu sou um homem trans, eu não tenho a mesma vivência que um homem cis. Então, naquele momento eu estava passando por várias situações assim que estavam me deixando muito triste, sabe? Muito chateado por causa dessas questões mesmo assim. E aconteceram algumas mortes de homens trans também, suicidados, e mortes que sabe, me chocaram bastante, me afetaram bastante. E eu sou uma pessoa que, às vezes, eu tenho crises depressivas. E nas minhas crises depressivas, a coisa mais forte que bate e fica é a vontade de tirar a vida, sabe? Então, naquele momento, eu trouxe esse pensamento para mim porque eu sei de onde vem essa vontade de tirar a vida. É quando você, tipo, não tem mais força nenhuma. Quando você já não tem mais vontade nenhuma, quando você não tem mais para quem pedir socorro, quando você não tem mais força para pedir socorro, quando você não tem nem vontade de pedir socorro mais. A sua única vontade é sair dali. Então, assim, naquele momento, foi como se eu já tivesse, sabe, realmente cansado, esgotado e eu queria sair um pouco de mim sem precisar me matar. Mas foi basicamente isso, assim, foi um momento bem triste, bem solitário.
assim, acima de qualquer coisa. Triste e solitário. Agora não tá mais, a gente já conversou sobre isso. Verdade. Ju, como que você enxerga o impacto da LGBT-fobia na vida das pessoas? Você já passou alguma situação de preconceito? Ou alguém à sua volta sofreu preconceito? Como que as pessoas lidaram com isso? Nossa, sempre, 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 sempre. Eu sofro preconceito desde criança, desde que eu me entendo por gente, que as pessoas elas se sentem no direito de me atacar e de invadir minha vida, invadir minha privacidade, e tentar ditar para mim o que é certo, o que é errado, qual era o caminho que eu deveria sair, o seguir. E assim, eu tenho muitos amigos da comunidade LGBT, né? Eu tenho muitos amigos gays, muitas amigas lésbicas, bissexuais, tenho muitas amigas e amigos trans também. Então, assim, eu não só escuto delas esse tipo de situação, como eu também já presenciei, né? Não só comigo, mas com outras pessoas também. E assim, violências diferentes, mas violências. E é complicado, porque isso afeta o psicológico de uma pessoa e esse afetar desse psicológico dessa pessoa faz com que ela seja prejudicada no resto da vida dela, sabe? É uma situação que acontece, por exemplo, num trabalho, trazendo uma situação que aconteceu comigo. Eu trabalhei uma vez aqui em São Paulo numa loja de artigos de surf, roupa, tênis e pranchas e vendia de tudo lá. E nessa loja tinha muito homem cis e hétero. E assim, era tipo uns 9 homens cis e hétero, mais ou menos. E tinham situações que eu tava vendendo ou tentando vender e que tinha um em específico, esse era o pior que tinha. Toda vez que entrava um cliente, que ele ia atender esse cliente, ele começava a falar que eu era menina para esse cliente. E ele assim, ele não tinha cuidado nem para que eu não ouvisse o que ele estava falando, sabe? Ele apontava mesmo para mim e falava. Ele me apresentava como se eu fosse uma atração bizarra de um circo, sabe? Era assim que ele me tratava. Ele apontava mesmo para mim e dizia: "Tá vendo aquele menino ali? Na verdade é uma menina, não sei o quê", haha, e ria, sabe? Agora imagina tu, eu num estado completamente diferente, sem muitas opções para ir, né? Amigos e família, não tenho aqui. Eu tenho pouquíssimos amigos aqui. Agora que eu tenho um primo. Mas assim, na época, eu precisava muito desse emprego. Eu precisava daquele emprego para comer, para morar, sabe? E me afetava de várias formas, porque eu estava tentando vender para ganhar o meu pão e assim, as pessoas não me respeitavam, velho. Não me respeitavam de jeito nenhum. Não me respeitavam. E isso é só uma situação. Aí, mas imagina só, eu passava esse tipo de situação naquele momento ali, ele ia para casa dele, todo mundo ia para suas casas, eu também, mas aquilo ficava em mim, sabe? Eu me sentia muito injustiçado, porque eu sei quem eu sei que eu sou uma pessoa boa, eu sei que eu não faço mal a ninguém, entende? Eu sei que eu não, que eu jamais faria isso com uma pessoa, sabe? Ficar humilhando alguém. Pra quê? A troco de quê? Sabe? E me deixava muito mal isso. E isso me deixava mal o dia inteiro. Eu não tinha vontade de fazer as coisas. Porque nem tinha vontade de trabalhar, porque era um ambiente que era completamente hostil e violento para mim, sabe? Então, uma das situações. Isso é uma das situações. Agora, imagine uma pessoa que sofre isso todos os dias. Ou até mais violento, mais forte, né? E imagine uma pessoa que sofre isso todos os dias em vários âmbitos que ela vai, seja em casa, seja na escola, na universidade, seja na rua, porque a gente tá falando isso, mas tipo, eu ainda tenho uma passabilidade, sabe? Muitas pessoas olham pra mim e não sabem que eu sou trans, então eu ainda tenho uma passabilidade. Mas e uma mulher trans que não tem essa passabilidade? Já chegou uma situação de eu estar na minha cidade, Campina Grande, lá na Paraíba, e eu tava na rua da rodoviária lá, que a gente chama de rodoviária velha. Eu tava nessa rua dessa rodoviária descendo e eu sou muito observador, sabe? Eu observo tudo que tá acontecendo. E aí no final dessa rua
vinha uma mulher trans. Uma mulher trans ou travesti. Eu não conversei com ela para saber como ela se denomina. Isso. Mas assim, era uma travesti e ela vinha subindo a rua, a mesma rua que eu tava descendo. E ninguém tava olhando para mim. Eu sou trans também, eu sou. Mas não tinha ninguém, absolutamente ninguém olhando para mim. Mas todo mundo dessa rua é tipo uma feira, sabe? É porque é difícil explicar, mas para você entender, tem um lugar que tem muita gente. É uma rua de rodoviária que é tipo uma feira, tem vários comércios. E todo mundo dessa rua tava olhando para ela e violentando ela, sabe? Com palavras, xingamentos, piadas, sabe? E aquilo foi muito forte para mim. Ela seguiu de cabeça erguida, não respondeu nenhum, mas ela seguiu de cabeça erguida e aquilo me fez, sabe? Poxa, me fez cair assim a ficha, sabe? De também somos duas pessoas trans, mas olha a minha passabilidade e olha o que ela está sofrendo. Olha o que as pessoas estão fazendo com ela. E não era uma, duas pessoas, entende? Era tipo assim, 90% da rua se sentiu no direito de fazer isso. E aquilo, ela foi, eu fui pro meu caminho, ela foi pro dela. Eu já não observei mais, mas ela continua, sabe? Ela continuou sofrendo esse tipo de coisa, porque não foi só naquela rua. E aí você se pergunta, por que que eu não vejo tanta travesti, tanta mulher trans durante o dia, sabe? Na minha cidade. Por que que eu não vejo? Será que não tem? Não, tem sim. Tem sim, mas elas muitas vezes, se sair, é a vida dela que tá em jogo, sabe? E é uma violência que ainda é naturalizada. Quantos vídeos a gente vê aí, gente, na internet, de gente batendo, espancando, dando paulada em mulher trans, em travesti na rua, sem ninguém fazer absolutamente nada. Nada. Não se faz nada para ajudar, sabe? E ainda é como se fosse justificado. Tudo bem ela apanhar, ela merece. Ela é o demônio. Então, assim, não são só preconceitos que mexem com o nosso psicológico e faz com que a gente tire nossa própria vida. Não é só isso. É uma violência física também, que tira as nossas vidas, literalmente. Então, assim, é uma LGBT-fobia no geral. Quantas pessoas gays você não já viu morrer? Quantas mulheres lésbicas você não já viu que foram estupradas como forma de correção, Sim. depois assassinadas, sabe? Quantas? Isso a gente está dizendo numa época em que a informação ela chega assim. Imagina quando não chegava, sabe? Imagina nos lugares que a gente sequer tem acesso. Imagina com pessoas que sequer têm acesso a isso aqui, esse celularzinho aqui, ó. Isso aqui não é todo mundo que tem, não. A gente acha que é todo mundo que tem, é porque a gente vive numa bolha. Tem lugar nesse país, estou falando do Brasil, que imagina o resto do mundo. Mas tem lugares no Brasil que isso aqui não existe, minha gente. Tem ninguém que sai lá, não. Tem ninguém para. Tem gente que não sabe nem que tem direito a ser quem é, sabe? Então, assim, é uma coisa muito enraizada ainda no nosso país, muito real, muito palpável essa violência. Ela acontece todos os dias, o tempo todo, com várias pessoas. E, assim, com a maioria das pessoas. São violências diferentes, mas acontecem todo santo dia, todo santo dia. Sim. O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo, né? O número de assassinato de pessoas trans só no ano passado foram de 175. É muita gente. E vale E uma das acrescentar. coisas. Pode Pode falar, falar. Ju. Pode Não, falar imagina, pode você, meu. falar. Não, e vale No, nas, acrescentar, né? Vale sim, acrescentar essa informação da quantidade de pessoas é que, na grande maioria das vezes, esses assassinatos, eles são feitos com requinte de crueldade. Crueldade, minha gente. Não é tipo assim, a pessoa só foi lá e deu um tiro. Não. Ela vai lá e esfaqueia. Quantas vezes ela tiver prazer de esfaquear, entendeu? 50 milhões de vezes ela vai
fato real, vai arrancar o coração da travesti, guardar dentro do guarda-roupa e esconder o corpo dela atrás no seu quintal. É isso? Isso é um fato real, minha gente. Aconteceu isso. Entendeu? Aconteceu. E o cara, depois que foi entrevistado pelo jornal local, ele falou que ela merecia, porque ela era o demônio. Então, assim, não é só assassinatos. Os assassinatos são feitos com requinte de crueldade. Se tu deixar, eu vou passar a noite todinha falando aqui. Pode ficar. É, além desse caso da Dandara, né? Acho que é Dandara o nome dela, da mulher travesti que teve o coração arrancado. Teve uma outra que foi amarrada numa pedra, numa cachoeira, que foi horrível, né? Enfim, a estimativa de vida de pessoas trans é de uma expectativa de até 35 anos. No país que mais mata pessoas LGBTs no mundo, é o que tem a maior parada do orgulho LGBT do mundo, né, que é aqui de São Paulo, que já chegou a ter mais de 5 milhões de pessoas, e, e o consumo de pornografia de pessoas trans e travestis também é altíssimo. Então é um país de contradição. E quando eu dou palestra, ou curso, ou aula sobre o assunto, eu também falo do impacto da saúde mental, que é enorme, né? Eu imagino o que é para uma pessoa trans conviver com essa expectativa de vida. Nós, pessoas LGBT, já temos medo de sair na rua constantemente, de sermos abordados, espancados, violentados, medo de trocar afeto com quem a gente ama. Eu já fui expulsa de uma padaria, trocando afeto com a minha companheira. Eu fico imaginando o que vem além disso, sabe? Nós, mulheres, medos do estupro corretivo, pessoas trans de serem assassinadas ou espancadas cruelmente, e o impacto disso é muito, muito grande. É uma dor, a gente vive com dores e medos que uma pessoa cis e hétero não tem. Uma pessoa cis ou hétero não tem medo de ser espancada na rua ou ser estuprada na rua só pelo fato de amar alguém, por exemplo, ou de ser quem é. Esse é um impacto muito grande, a gente chama na saúde mental de estresse de minoria. E esse é um estresse que a gente tem e convive que outras pessoas não têm, uma pessoa hétero e cis não tem, né? Pois é, pois é. E o ano ontem fez um ano da morte do Demétrio, né? É, que para mim teve um impacto que fez uma mudança total na minha vida. Eu sou uma pessoa totalmente, mesmo não sendo uma pessoa trans e também sendo uma mulher, né, cis e branca, já teve um impacto muito grande na minha vida e mudou minha vida de uma forma imensurável. E eu queria saber como que é para você, né? Como que foi para você, né? Sendo um artista também como ele, sendo uma pessoa trans e conhecendo e entendendo um pouco dessa realidade, como que foi isso para você? Como que é isso até hoje? Então, com Demétrio, eu entrei numa reflexão assim profunda, principalmente em relação ao recorte de raça, sabia? Principalmente, porque é uma coisa que eu faço questão de sempre colocar, né? Tipo assim, como branco privilegiado, privilegiado que significa privilegiado em relação à sua própria vida e em tudo que você faz nela, por ser branco você é privilegiado. Por mais que você seja pobre, até trans mesmo, se é branco, ainda tem um privilégio. E uma coisa que eu fiz, que eu pensei, que eu refleti bastante, foi isso. Quando ele fala que depois que ele fez a transição dele, a vida dele virou um inferno, mais ainda. E eu fui comparar com a minha, sabe? Depois que eu fiz a minha transição, que eu tenho uma passabilidade maior, a violência ela diminuiu. A violência externa de pessoas Sim, que não me conhecem, essa violência ela diminuiu. Eu, quando saía com uma mulher de mão dadas na rua, era alvo de piada, era alvo de violência, enfim. Depois dessa aparência, se eu saio com uma mulher, ninguém nem olha pra gente. Então, foi o contrário. Eu saí de um corpo que era extremamente violentado por ser como era, por ser diferente do que as pessoas esperavam, e agora por estar nesta aparência aqui, esse tipo de violência com pessoas que não me conhecem diminuiu.
com ele aumentou. Ele fez um relato que ele falou que a vida dele virou um inferno. E depois que ele começou a ter outra aparência, era muito, extremamente pior, porque a homofobia, o racismo foi extremamente mais violento com ele. Então, assim, a polícia não deixava ele em paz. As pessoas na rua não deixavam ele em paz. Cobravam que ele tivesse, inclusive, uma postura mais masculina, sendo que ele era ele. Deixa o cara, velho. Deixa o cara ser ele, se expressar da forma que ele quiser, enfim, da maneira que ele quiser. Então, a morte dele me fez também refletir sobre isso, sabe? E sobre qual estava sendo o meu papel, assim. O que é que eu poderia fazer para, sei lá, velho, ajudar de alguma forma, sabe? Ajudar de alguma forma para que outros Demétrios não venham a desistir, porque não tem força mais para continuar, sabe? Inclusive até de escutar mais os meus amigos, de escutar mais as pessoas, porque às vezes a pessoa tá ali pedindo, pelo amor de Deus, me escute, senão eu vou tirar a minha vida. Então, assim, foi isso também, sabe, que me influenciou a fazer aquela poesia. É a escuta, sabe? Às vezes você tá com uma pessoa que tá prestes a fazer alguma coisa desse tipo e você não tá nem prestando atenção no que ela tá falando direito. Porque você tá tão preocupado também com outras coisas que naquela hora de você interagir com a pessoa, você não nem entende o que ela tá falando. Você não se dá nem dá o trabalho de entender de fato o que ela tá dizendo. Eu digo isso e eu confesso que eu era uma dessas pessoas. Eu era muito na minha cabeça, muito preso na minha cabeça, muito preocupado em resolver os meus problemas, as minhas coisas, e eu deixava de ouvir muitas vezes o que as pessoas estavam falando para mim, porque eu estava tão preso do meu pensamento que ela estava falando, estava entrando aqui e saindo por aqui. E isso foi uma coisa que eu aprendi num relacionamento que eu tive, que é a questão da escuta. É você realmente parar e prestar atenção no que está saindo na boca da pessoa que está falando com você, para você pensar sobre o que ela está lhe dizendo e provavelmente até trazer uma solução para ela. Às vezes você nem tem um conselho bom para dar, mas só o fato de você estar dando o seu ouvido, aquela pessoa ela já jogou para fora ali uma coisa que talvez estivesse matando ela, sabe? Então isso também me fez atentar mais, assim, depois da morte do Demétrio. Mas principalmente essa fragilidade que ainda é o corpo preto, sabe? O corpo preto na nossa sociedade. E o quanto a gente que é branco tem que se juntar nessa luta. O quanto a gente tem que se juntar nessa luta, sim. Porque a luta antirracista tem que ser de todo mundo. Todo mundo, e em todas as pessoas. Esses recortes eles têm que ser feitos em todas as pessoas, assim, em todas como é que eu posso falar? Se a pessoa se são mulheres lésbicas, ok, mas tá. Como é que tá a situação das mulheres pretas lésbicas? Se a gente tá falando aqui da comunidade trans, tá ok, mas tá, como é que tá sendo como é que as pessoas trans pretas estão vivendo? Como é que elas sabem? Porque são pessoas que têm uma vulnerabilidade muito maior em relação Sim. a isso, né? A sofrer preconceito, sofrer violência. Ju, tem um monte de gente escrevendo um monte de coisa, mas o papo tá tão bom que eu pulei. Olha, tem muita gente falando que te ama, muita Ah, que gente. coisa linda. Eu não tô nem olhando que é pra não me perder. Porque eu sou pra eu perder o raciocínio assim. Lela Medeiros falou que ama você, Júlia. Sou mãe de um menino trans, um rapaz gay e uma filha bi. Estou do lado Oh, deles, dou todo o apoio. Ah, eu fiquei até emocionada agora. E aí de quem mexer com nossa! eles, viu? Mas é uma luta diária de todos, não desistam nunca. Nossa, eu quero muito conhecer essa família. Minha gente, me chama pra tomar café. Vocês devem ser incríveis. Deve ser a melhor Me família que chama existe. também, eu quero ir Pronto, junto. fechou. A gente vai, fechou. O Rafa Maia diz que as pessoas andam tão ocupadas que a maioria não dá a mínima para como o outro sente. É Tyler verdade. Bruno escreveu: Sou homem trans, estou sob ameaça, vou me mudar de cidade. Nossa, e tem hétero cis que chamam meu medo de drama. Tyler, se precisar de alguma coisa, pode me chamar Não. no direct, vamos conversar, a gente vai se ajudar. Digo O B mesmo, mano. escreveu: Sim, muito difícil lidar com a discriminação por ser LGBTQIA+. Nossa, tem muito comentário. O país que não tem nenhuma lei aprovada no Congresso, tudo que pessoas trans veio do STF. Infelizmente, ainda tem preconceitos nas ruas e xingamentos. Nossa, tem muito comentário.
Total banalização desse respeito. Vivemos na pele. Isso, vale lembrar que só tem menos de 3% da população é transgênero, ou seja, 175 é um número altíssimo. Exatamente, exatamente. Bom, tem outros comentários e a gente vai conversando aqui. A Lela diz que você já conhece ela. Cadê? Muito lindo esse Ju, você é um exemplo, parabéns. Falo sempre com o Ah, Ju, não, ele me ela sim, eu conhece. conheço, mas eu quero conhecer pessoalmente, mulher. Eu quero conhecer pessoalmente, tomar um café com a família todinha. A família todinha eu não conheço, não, eu conheço tu. E por Ah, já aqui, que você já conhece, pelo então quando você Instagram. marcar, você me avisa. Ah, Exatamente, já me fechou. avisa. É isso. Ju, eu sou super íntima já, né? Já tô chamando de Ju aqui na live. Eu Gosta assim, acredito muito que bem. tenha, eu acredito que tenha um peso muito grande por você ser artista, por você ser um influenciador. Como que você busca auxiliar as pessoas à sua volta a tratar essas questões de preconceito? Se te procuram para falar sobre as dificuldades do dia a dia, das situações de preconceito, de pedir ajuda, como que é isso para você? Sim, muitas pessoas me procuram diariamente, pessoas que escutam minha música, pessoas enfim, já me viram em algum lugar, viram as coisas que eu falo e se identificam comigo, se sentem acolhidas por mim. Eu acho isso muito bom, acho muito incrível. As pessoas já se sentem acolhidas, já vão me pedir conselho. Eu acho ótimo, de verdade. E É, aí eu tento ajudar na medida do possível, sabe? Tipo assim, porque eu não sou psicólogo, né? Então, a primeira coisa que eu faço é, olha, procura uma psicóloga, um psicólogo, procura para você ter esse acompanhamento. Com uma pessoa profissional, ela vai conseguir te instruir melhor. Mas eu, no seu lugar, faria isso, 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 isso. Tem muita gente que chega para mim, eu tô querendo tomar hormônio. Eu não vejo a hora de fazer minha cirurgia. Eu tô tendo complicações em casa porque a minha família não me aceita. E geralmente são pessoas bem novas. Mas também tem outras situações, né? Essas são as situações que eu trouxe mais em relação aos homens trans, que vem muitos falar comigo. Mas também já teve situação de mulher casada que com homem pra vir falar comigo dizer que sente atração por mulher. E agora o que é que eu faço? Tem muita gente, pô, que chega pra falar comigo. Eu amo. Tem gente que vem contar altas coisas assim, sabe? Tipo, eu fui casada por muito tempo e sei lá, deixei meu marido e agora eu vivo com a mulher, tô muito mais feliz. Ou gosto de homem e eu acho que gosto de mulher também, é o que eu faço. Essas coisas. Mas assim, principalmente pros homens trans que chegam pra mim e falam que querem tomar hormônio e tal. A primeira coisa que eu falo você tem que fazer o que vai te fazer extremamente feliz. Assim, você tem que, tipo, realmente se analisar e se entender, se conhecer e entender se realmente é o hormônio que vai te deixar feliz. Ou se é algo que você pode fazer, independente dele, que vai fazer você se aceitar e se amar como você é. Você não precisa ter barba para ser homem. Você não precisa ter peito para ser mulher. Você não precisa ter uma pepeca para ser mulher. Você não precisa. São gêneros. Gêneros, eles existem. Então, aí, isso tá na minha roupa, isso tá no corte do meu cabelo, tá no jeito que eu falo, tá no nome, no pronome que eu uso, tá na forma, sei lá, dos papéis que eu quero dar para a sociedade, atuar na sociedade, sabe? Tem a ver com isso, tem mais a ver com isso. Claro, se for uma coisa que você está buscando, que você sabe dentro de você, essa é a sua verdade, que aquilo que você busca é o que realmente vai lhe preencher, que ótimo, você encontrou o seu caminho e tudo vai dar certo. Eu acho isso. Mas o primeiro passo que eu aconselho às pessoas, elas se amarem, elas fazerem por elas o que elas querem que aconteça, sabe? Elas que têm que dar o primeiro passo de se amar. Não tem como as pessoas amarem uma pessoa que ela mesma não se ama. Não, não existe isso, não vai ter como. E eu digo, o meu conselho é pelo que eu vivi, pelo que eu fiz, pelas escolhas que eu tomei na minha vida. Se eu não tivesse escolhido viver da forma que eu achava que era a certa para mim, a forma que eu sentia desde que eu me entendo por gente, que era a que eu deveria fazer, porque era a que poderia me preencher, se eu não tivesse tomado essa decisão,
Minha mãe não teria tomado por mim, meu pai não teria, meu irmão, minha irmã, nem meus amigos. Porque na época que eu tomei essa decisão, eu posso contar nos dedos de uma mão e acho que nem completa as pessoas que realmente me respeitaram, respeitaram de verdade. Porque não adianta você falar, não, eu respeito sua opinião, mas que você ficava mais bonito antes. Gente, isso não é respeitar. Isso não é respeitar, sabe? Ou você, não, Transfobia. tudo bem. Exatamente. Ou senão a pessoa fala, não, eu respeito sua opinião, mas eu não acho que seja necessário você fazer isso. Isso é falta de respeito também, porque você não tem que achar, quem tem que achar sou eu. Então, assim, se eu não tivesse tomado essa decisão de me amar primeiro, ninguém teria me amado, porque ninguém sequer saberia quem eu sou, sabe? Então, muita gente realmente chega para conversar comigo, inclusive pode ficar, viu, gente? Pode vir, vamos conversar, eu amo conversar. A gente vai conversar, se quiser a gente se liga, manda áudio, faz videochamada, mas é melhor que vocês se desabafem mesmo, que vocês conversem e é isso. Sim. A Lela diz que estamos nós dois convidados assim que a pandemia acabar. Ou que a gente tomar vacina, ou que a pandemia acabar, a gente É, vai para Piracicaba, hein? aí sim, hein? E o Tyler disse que onde ele mora tem psicólogos que querem forçar a terapia em família e outros dizem que é falta de Deus. Ai, gente, que absurdo! Por isso que eu estudo para atender a população LGBT. Mas, gente, sabe, é contra a ética do psicólogo tentar mudar a forma como que você se enxerga, a forma como que você se sente, é contra a ética. Eu posso te indicar vários outros psicólogos especialistas no atendimento LGBT. Você pode me procurar. Psicólogos aqui pensam que por eu ter autismo diminui a minha sexualidade e minha identidade de gênero. Eu posso te indicar outros profissionais para você fazer um acompanhamento legal, tá, Tyler? E ela diz, Tyler amado, isso não são psicólogos, tenha certeza, procure um correto. Exato. Vamos, posso te indicar, depois você me manda uma mensagenzinha no direct e a gente se fala. Cássia escreveu, Ju, você é uma pessoa linda, te acompanho desde quando você apareceu com Carlinhos Maia. Olha! Coisa Eu acho que eu sou linda, dessa época obrigado. também. Obrigado por continuar aqui comigo, viu? Muito obrigado mesmo, de verdade. O que Tu fazer quando também, os viu, Thaís? psicólogos. Obrigado. O que fazer quando os psicólogos e médicos não têm qualquer conhecimento sobre pessoas trans? Dá tchau pra A eles. Isis, isso, responde para a Isis, por favor. Dá tchau pra eles. Dá tchau, vai-se embora, corre, foge. Não fica não. Fica não, que vai ser muito pior, acredite. Sim, é Agora escuta importante uma procurar. profissional falando. Agora, também acho importante você procurar profissionais que são especializados nesse tipo de atendimento. Tem ambulatórios especializados em algumas localidades do país para pessoas trans. Tem profissionais hoje, psicólogos, que estudam sobre as questões da LGBT, da comunidade LGBTI+, então é importante procurar profissionais que entendam as especificidades, porque são inúmeras letras que faz parte de identidades específicas de cada uma dessas letras, então a gente precisa entender e estudar para saber cada vez mais como acolher essa comunidade, né? Justamente. E falando em ter interesse em atender a comunidade, a minha página fez 1 ano de existência agora, no dia 15, e tem buscado apoiar à distância as pessoas da comunidade LGBT, mas eu, como psicóloga, não consigo atender toda uma comunidade. Então, eu entendi que fazer uma página é minha forma de abraçar e chegar ao máximo de pessoas possíveis e levar informação, e levar ajuda, e levar formas das pessoas poderem se associar ao cuidado, né? Eu sei que dentro da comunidade LGBT as pessoas têm muita dificuldade de procurar profissionais da saúde, porque geralmente são discriminadas em alguns hospitais ambulatórios durante o atendimento médico, inclusive. Qual que é a importância que você vê hoje das redes sociais, mesmo que à distância, tentando ajudar essas pessoas da comunidade? Como que você enxerga, por exemplo, um trabalho como o meu de psicólogo, ou de um médico, ou de um advogado, enfim?
Como que você enxerga isso? Ah, eu acho que é muito bom, isso é ótimo, é incrível, porque você está usando uma ferramenta que, na medida também que ela está sendo o motivo talvez de muita ansiedade para muita gente, que é a rede social, você está trazendo algo positivo. É como você destruir o sistema entrando bem lazinho dentro mesmo dele e implodindo ele. Porque, Cavalo de tipo, Troia. é isso. Porque a rede social, minha gente, eu falo por mim, às vezes é a minha pior inimiga. E eu uso para trabalhar. Eu preciso da rede social, é isso. Eu Nós dois preciso, aqui, ó. Então, assim, às vezes é muita coisa ruim que você acaba vendo, ou às vezes você tá, tipo, no seu dia e aquele momento é o seu momento íntimo e talvez até o único momento em que outras pessoas não estão olhando aquela informação com você. Então, é uma ferramenta muito ótima para esse sentido. Se você, porque vocês estão mandando informações que às vezes você nem tá, enfim, pensando naquilo, você leu lá alguma informação que você passou na sua página sobre psicologia, sobre como você tem que ser acolhido, como tá tudo bem você ser quem você é, e você lê aquilo, velho, você já se sente bem, você já se sente um pouco melhor pela situação. Você está sendo bombardeado de coisas que você nunca jamais vai ser, porque você é você e as pessoas são as pessoas, e a vida da rede social é outra história. Então você está vendo aquilo ali, você está vendo coisas para comprar, você está vendo coisas que você deveria seguir para ser aceito. E assim, aí você lê uma informação que está ali para te ajudar. Nossa, velho, você não tem noção do impacto que você causa na vida das pessoas. Talvez você até tente, de verdade, tente, mas nunca jamais vai conseguir imaginar. Porque você salva vidas, velho. Trabalhos como o seu salvam vidas, sabe? É extremamente importante, é uma ferramenta que tem que ser usada para o bem, sim, porque a galera do mal tá usando, viu, bebê? E tá usando com força. Os haters, nossos queridos É. haters. Pois é, estão usando só a molesta. Ju, o Bruno falou que tá assistindo a gente da Holanda, Amsterdã, pra mandar um beijo Uh! pra ele que ele tá amando a live. Bruno, vou mandar beijo não. Só manda beijo se tu mandar a passagem pra eu ir pra aí. Bicho, eu sou louco pra conhecer Amsterdã, velho. Sou louco. Já, por favor, Manda manda um duas que eu beijo. vou junto, hein? Beijo, viu? Ó, sem interesse, Bruno. Beijos. Vários beijos. Beijo, Bruno, gratidão. E a Rebeca falou que o tema é incrível, pena que ela tem que assistir aula. Mas vai ficar salvo, Ah, Rebeca, pode vir assistir depois, tá? Eu vou deixar salvo lá no meu feed, depois você entra e pode assistir a live inteira. E se o Julian quiser, ele copia o link e manda para lá, para a com página dele também. certeza. Inclusive, galera que veio aqui pra assistir, ó, que tá do meu Instagram, por favor, começa a seguir também, viu? Thaís, que Thaís é muito foda, tem que ser seguida, enaltecida, elogiada. E é isso. Eu vou ficar vermelha! Faz isso não. E ficou mesmo. Fiquei. Eu fico vermelha com vergonha muito fácil. Ah, Ju, você já fez terapia? Faz? Gosta, não gosta? Recomenda? O que você acha de nós, psicólogos? vamos desligar aqui esse momento. Tchau, gente. Foi um prazer. Chama outro assunto. Gente, eu super recomendo, de verdade, eu recomendo, de verdade, do fundo do meu coração. Mas eu não tive boas experiências com psicólogos. Não tive, não tive. Eu também venho de uma Você não tinha me cidade. conhecido, mas agora eu já te amo, Pois sou sua é, fã, não dá pra te é. atender. Ah, mas eu nunca tive experiência boa, não. Eu não vou mentir. Não vou mentir pra sair bonito. Gente, a minha primeira experiência com a psicóloga foi quando eu era criança. Foi a primeira vez que eu tomei remédio pra me matar. Eu tinha uns 7 anos de idade. E minha mãe me levou no psicólogo e ela tá na psicóloga e ela tava com um monte de aluno na sala dela. E eu, criança, eu tinha vergonha de falar com a minha mãe. Imagina com uma mulher que eu nem conhecia, com um monte de gente na sala. Então essa primeira experiência para mim já foi algo bem assim assustadora. E eu vim de uma cidade em que quando eu era adolescente, quando eu descobri o que era a transexualidade, quando eu pesquisei na internet, menino preso no corpo de menina,
que eu vi os resultados, que eu li ali que dava para fazer terapia hormonal, que eu vi que eu teria que ir num psicólogo, num psiquiatra, que eu precisaria de um laudo do psicólogo. Eu fui atrás desse profissional, né? Dessa profissional. E na época eu liguei para muita gente. Eu liguei. Eu trabalhava numa clínica. Para tu ter noção, eu trabalhava numa clínica e eu peguei o livro de contato deles. Era assim, ó. E tinha muitos telefones lá, muitos, todos que eu ligava, gente. Eu perguntava, vocês atendem pessoas transexuais? Alguns desligavam, outros respondiam o que é isso, outros eram extremamente ignorantes, mas a grande maioria não sabia nem o que que era. Quando eu consegui que uma psicóloga me atendesse, foi no SUS e foi até no HU, tá, gente? Vou dedurar mesmo, no HU. Mas faz tempo isso. Nessa época, nessa época eu fui atendida por uma médica que eu tive que convencer ela de que eu era um homem trans. Eu tive que explicar para ela o que que era. Até recomendar livro eu recomendei para ela, para que ela me desse um laudo atestando que eu tinha transtorno de identidade de gênero. Transtorno, né? Como se fosse um doido. Mas assim, eu tive que explicar para ela. E tipo assim, em nenhum momento ela pareceu realmente estar preocupada em me entender, em estudar o meu caso, sabe? Ela só fez lá o laudo e me entregou. Se eu tivesse, enfim, feito alguma coisa com aquele laudo que eu me arrependesse depois, entendeu? Foi assim, foi acho que um ou dois encontros no máximo. E, enfim, tiveram outras situações também que foram bem chatas. A última, eu tentei agora, recentemente, cara, a psicóloga não era uma pessoa preparada para atender pessoas LGBTs, porque, tipo, eu senti que ela tava me fazendo de psicólogo dela, porque, cara, ela falava demais, ela falava muito, eu não tive nem como falar com ela, porque toda vez que eu falava alguma coisa, ela achava interessante, aí começava a me fazer, tipo assim, um monte de pergunta indiscreta, mas não perguntas sobre, sei lá, quem eu era, não sei o quê, mas perguntas tipo, um exemplo, não foi exatamente essa pergunta, mas para vocês entenderem o nível da pergunta. Tá, mas tu mija como? Sabe? Tipo isso. Sabe? Você fica tipo, não! Você deveria me ajudar! Gente, Pois é, não tive experiências muito boas com pessoas assim, mas eu conheço outras hoje a gente pessoas tem que, né? alguns projetos que são legais, tipo o Vidas Brasileiras, que é um projeto que eu faço parte, tem um projeto Remonta também, são projetos que tem pessoas que são especializadas e direcionadas para atendimento de pessoas LGBTI+. Além dos ambulatórios, né? Como eu já citei aqui, tem alguns ambulatórios por várias partes do país. Ah, o projeto Remonta está aqui, eles colocaram. Ai, que massa. Que é muito interessante a gente é, colocar, né, essa possibilidade de ser atendido por pessoas que realmente sabem do que estão falando, né? São dois projetos que eu amo, que eu faço parte, que eu acredito muito, e tem profissionais que são especializados, tá? Se você estiver aqui ainda acompanhando, pode ser uma saída legal. Tem acompanhamento que dá para você fazer online, tem psicólogos de todo o Brasil, então, gente, é muito importante, muito bacana que vocês procurem, né? E Sim. se você também, Ju, estiver interessado, tem esses Aham. lugares que eu te falei que é muito legal e dá para fazer terapia com um psicólogo de Sim, verdade, gente, eu que sabe o que é um preciso. acolhimento para pessoas LGBTI+. Porque olha, ninguém merece você estar sendo atendido por uma psicóloga que fala, tipo, não te trata no feminino às vezes sem querer, sabe? Como que você faz Ai, xixi? Ai, gente, olha. não, tipo, lhe Eu trata no precisei estudar feminino às muito, vezes, tá? Para ou, poder enfim. falar que eu sou psicóloga para pessoas LGBT, mas eu preciso estudar muito. Não só por eu ser uma pessoa LGBT, mas a gente precisa estudar. Precisa Sim, estudar até porque você está bastante. lidando com a mente do outro. Você sabe da sua, e às vezes nem da sua você sabe. Imagina que você está lidando na mente do outro. Às vezes é só uma trocadinha dessa que você dá, ao invés de dizer ele, dizer ela, que a pessoa sai dali direto para uma ponte. Sim. Entendeu? São deslizes que você não pode cometer. Um médico, ele pode esquecer uma tesoura dentro da barriga de uma mulher. Um médico, ele pode
sabe, o médico ele pode, sei lá, esquecer de costurar o negócio lá depois que ele rasgou. Bom jeito que eu falo no cirurgião. Não, não pode, minha gente. Então, por que que o psicólogo ele não se prepara para atender realmente como deveria ser? Porque Sim, esse tipo de coisa é a mesma coisa você deixar uma tesoura dentro da barriga de uma pessoa que você fez um parto, por exemplo. Você deixou ali um negócio que vai exatamente. matar ela. E ó, o Joaquim Prota colocou aqui: o psicólogo precisa das teorias e de muita sensibilidade, é dom. Exatamente. Precisa da teoria, a gente Verdade, precisa estudar, mas precisa, acima de tudo, ter empatia, né, pela dor do verdade. outro. Ju, conta pra mim o que que você faz através do seu trabalho, que eu sei que você é um super ativista, para contribuir na luta contra o preconceito. Além das letras lindas, que eu já estou decorando quase todas, já tenho de cor já. Olha, então, eu tirei pra mim, né, assim, pra minha vida, que eu vou ajudar a mudar a sociedade que eu vivo. A minha meta de vida é essa, minha missão de vida é essa, minha gente, é isso. E eu encontrei na minha arte, sim, um meio para fazer isso, porque eu sei que a arte ela sensibiliza muito. E através dessa ferramenta você tem como mudar o pensamento de alguém, sabe? Então eu uso as ferramentas que eu tenho para conseguir chegar na alma do outro, assim, sabe? Seja a pessoa que tem preconceito com ela mesma, seja a pessoa que tem preconceito com outras pessoas, mas que através daquele poema, daquela poesia, daquele vídeo lá que eu fiz, da minha música, ela começa a pensar sobre isso. Cara, uma vez um homem cis, hétero, branco, chegou pra mim pra falar que a minha música tinha mudado a vida dele. Que ele era uma pessoa, que ele tinha uma percepção, ele era uma pessoa extremamente preconceituosa, não entendia muita coisa, e enfim, era bem foda-se para essas pessoas como nós. E depois de uma música minha, ele entendeu muita coisa e passou a agir de outra forma com as pessoas. E isso para mim teve, sabe? E eu acho que a minha principal mudança, minha principal luta, não é nem visível, sabe? Por vocês. Porque a minha principal luta contra o preconceito é comigo mesmo, sabe? Eu tenho muita coisa ainda enraizada em mim que eu não concordo, que eu detectei, sei que ela tá ali e a minha luta é me mudar, é me desconstruir. E por que que essa é a minha principal ferramenta para mudar o outro? Porque eu não tenho como mudar o outro se eu não me mudar primeiro. Exato. Então, assim, as minhas músicas, elas só existem porque eu tô nesse processo de me mudar, de entender que o meu corpo, ele não tá errado, que é a mente da sociedade que não tem preparo. Então, para que eu fizesse essa Eu letra, adoro eu essa tive, música. obrigado. Para que eu fizesse essa letra, eu tive que realmente entender isso dentro de mim. Eu não fiz aquilo só para ser uma música. Eu fiz aquilo quando eu entendi isso dentro de mim, quando eu entendi que o meu órgão não define o meu gênero, que o meu órgão, ele não faz de mim uma pessoa fraca ou um menos homem ou uma pessoa que, sabe, não pode se relacionar, que não pode, sabe? Então, assim, acho que a principal luta que eu travo diariamente é comigo mesmo. Assim, é uma questão de autoconhecimento e de desconstrução diária. Gente, eu tava conversando esses dias com a minha amiga que até na relação sexual a gente tem papel de gênero. E o quanto eu me percebo limitado e até mesmo machista nessas situações comigo mesmo, machista comigo mesmo, sabe? De tipo, situações de eu estar, de papéis que eu consigo exercer com mulheres, eu não consigo exercer com homens ou vice-versa, sabe? Então, assim, por que que eu não consigo? Por que que eu consigo fazer tal coisa com homem e não consigo fazer tal coisa com mulher? Por que que com mulher eu não consigo ter uma posição mais passiva? Por quê? Por quê? Sabe? Então são esses questionamentos que eu trago a partir do meu dia a dia, que eu vou tentando desconstruir. E aí eu vou sabe? Na raiz do problema mesmo e tento entender. Ah, entendi. Então eu tenho esse bloqueio aqui por causa disso e isso daqui. Eu não gosto de fazer tal coisa, ou é porque eu fui aprendendo que eu não deveria fazer tal coisa? Sabe? É este padrão de beleza que eu gosto, que eu me sinto atraído, ou é este padrão de beleza que me ensinaram, ou me obrigaram, me impuseram a me sentir atraído?
Por que que, sabe? Então é tudo isso. É eu problematizar até o corpo das pessoas com que eu já me relacionei, sabe? É tipo Sim. assim, tá, mas por que que eu já namorei fulano, ciclano, ciclano, ciclano e não namorei, por exemplo, uma pessoa mais gordinha? Por quê? Eu me pergunto isso e eu problematizo isso em mim, sabe? Também. E é uma desconstrução diária. Então, eu acredito que a principal coisa, a principal luta que eu travo contra o preconceito é isso. É a mudança em mim, e a partir dessa mudança em mim, a, a externalização, né? Acho que é a externalização através da arte. Então, aí essa mudança que está em mim, ela consegue chegar em vocês. Aí esse chegar em vocês já vai trazer outras mudanças, outras desconstruções que aí só vocês vão saber direcionar. E isso eu acho incrível, mas que não seria possível se eu não tivesse feito isso em mim primeiro, entende? Porque Porque que é. você é incrível demais. Olha, meu Deus, viu? É o meme. Ju, a gente tem 3 minutos para terminar a nossa live. Só! Minha gente, como Só. passou rápido! E eu fiquei olhando pro computador assim para não perder o horário que a gente vai falando e eu daqui a E pouco eu ia disse cair a e a gente não você, ia se conseguir você falar deixar, nada. minha filha, eu passo a noite todinha falando. Olha, se tudo der certo, amanhã eu vou tomar vacina, hein? E aí a gente vai marcar É... um dia pra gente fazer uma live pessoalmente, nós dois juntos. Tá, eu tenho que tomar vacina também, né? Porque tu vai estar imunizadinha lá toda Exatamente, a gente tem que top tomar e eu vou vacina estar o logo. relento. Se vira aí, eu não vou virar jacaré sozinha. Tá bom, vou virar professor, porque tá na vez dos professores agora, né? Eu vou. Gente, sou professor de dança. De música também. Não, música não, não tem esse cacife não. De dança até vai, mas de música pode ser o básico do básico. Eu queria que antes da gente encerrar, falar que a gente tem que se unir nesse momento, que é um momento muito conturbado. Eu acho que todo mundo precisa se dar as mãos. Eu falo isso para todos os meus pacientes. Eu tenho, a maioria são pessoas LGBTs. Eu falo que a gente precisa dar as mãos para sair dessa pandemia e desse momento juntos, para a gente conseguir lutar por um mundo melhor. Então, eu queria que antes de terminar, nesses 2 minutinhos que nos faltam, que você deixasse uma palavra para as pessoas que estão assistindo e que vão assistir. Já quero de antemão agradecer todos os seguidores do Julian que estão aqui, muita gratidão. E o que você pode falar para todo mundo que está aqui, que ainda vai assistir. Gente, o caminho é o amor. Se você não estiver sentindo amor na escolha que você está fazendo, de relacionamento, de emprego, de qualquer coisa, se não tiver amor no seu coração, tá errado, viu? Vá, pode escavar aí, tentar mudar a situação, mudar o que você está vivendo, mas viva o amor. Se ame e ame a outra pessoa. Porque a gente é a mesma coisa, é todo mundo um só. Se você odiou outro, você está se odiando. Então, o amor é o caminho, gente. Só ele, nada mais. É isso. Sim. Ah, Gratidão, gratidão por eu estar que aqui, por ser agradeço. essa alma linda, por ser esse ser humano incrível. Acho que a nossa conexão. Já tô emocionada, eu sou muito mole, gente, não dá. Acho que a Coisa conexão que a linda. gente teve desde o primeiro contato foi muito diferente de todas as Verdade. conexões que eu já fiz, porque eu acho que foi uma coisa assim de almas que têm o mesmo ideal e se encontraram Sim, por um propósito. Por isso que eu falei sim. para você desde o primeiro momento. A partir de agora você não tá mais sozinho, porque eu sou chata. Sou aquela doida que fica em cima, quero saber como você tá, se você tá bem, se você comeu, se você precisa de alguma coisa. Ah, Então, eu eu amo. espero muito que você conte comigo para qualquer coisa. Assim que essa pandemia passar, a gente vai se encontrar com toda a certeza do mundo. E espero muito ter você na minha vida para sempre, porque Digo eu acho que é de mesmo, pessoas como linda. você que eu e o mundo inteiro precisa do teu coração, da tua arte, então conta comigo e todos os teus seguidores também para o que precisar, de verdade. Agradeço Cheiro, todo muito mundo que está obrigado, aqui, gente. que ficou aqui até esse momento. Gente, vão até o projeto Remonta, a gente precisa de doação para permanecer e continuar, a gente precisa de doação, então vamos lá. E um beijo para todo mundo. Até a próxima live. Ju, um beijo. Beijo, Até a Thaís. Beijo, próxima live. gente. Vocês são fodas. Tchau, Cheiro. tchau.